Charles Anthony Sturgis Brooks nasceu em 25 de fevereiro de 1932 em Dunkfield, no Cheshire inglês. Ele era filho de um dentista e seguiu os passos do seu pai ao estudar para a profissão que concluiu em 1955, na mesma altura em que eu já corria regularmente em automóveis. 3 anos antes, em 1952, comprou um Harley e competia em provas locais, onde cedo demonstrou seu talento. Nesse ano de 1955, a Connaught ofereceu-lhe um volante num dos seus carros de Fórmula 2 para correr numa prova no circuito de Crystal Palace, onde terminou na 4ª posição, ficando apenas atrás de 3 Fórmula 1. Isso foi o suficiente para que a Aston Martin oferecesse um lugar na sua equipe de esporte protótipos para correr nas 24 horas de Le Mans, ao lado de outro britânico, Peter Collins. Em outubro deste ano, depois de alguns momentos de brilho com o carro de Fórmula 2, Brooks recebeu um telefonema da Connaught que lhe pedia para guiar o carro de sua equipe de Fórmula 1 para o GP de Siracusa, uma prova extra-campeonato. Ele prontamente aceitou a proposta e, sem ligar muito, foi correr numa prova onde tinha como concorrência os Maserati de Luigi Musso, Luigi Villoresi, Harry Schell, pois a Ferrari estava ausente. Num carro menos potente do que a concorrência, o seu talento natural veio à tona. Ele conseguiu batê-los, tornando-se o primeiro inglês a ganhar uma prova no continente europeu desde Harry Seagrave, em 1924, quando ganhou o GP de San Sebastián, na Espanha. Esse feito lhe proporcionou uma temporada na BRM em 1956, mas não foi feliz com o carro. Depois de uma tentativa frustrada em Mônaco na sua primeira corrida sério, em Silverstone ele sofreu um acidente na corrida devido a um acelerador preso e fraturou o maxilar. Assim, ele ficou de fora do restante da temporada. Em 1957, assinou pela Vanhal para ser segundo piloto da equipe, atrás de Stirling Moss. Na sua primeira corrida do ano em Mônaco, surpreendeu a todos ao ultrapassar todos os seus compatriotas, Hutton, Moss e Collins, logo na 4ª volta para acabar na 2ª posição, somente atrás do Maserati de Juan Manuel Fangio. Junto a isso, ele também guiava pela Aston Martin nas provas de Endurance e nas 24 horas de Le Mans daquele ano. Ele sofreu um acidente que deixou fisicamente mal para a prova seguinte da Fórmula 1, o GP da Inglaterra. Porém, mesmo assim, ele apareceu no circuito vindo diretamente do hospital e qualificou-se na 3ª posição da grelha, atrás de Moss e do Maserati do francês Jean Berra. Na corrida, Brooks circulava na 5ª posição até a volta 51, altura em que o carro de Moss teve um problema de motor e Brooks cedeu o carro. Lembrando que naquela época os pilotos podiam andar com os carros de seus companheiros de equipe caso tivessem problemas em seus carros principais. Moss, que havia perdido a liderança, a recuperou com o carro de Brooks, não largando até o final, fazendo com que Brooks ganhasse a sua primeira corrida na carreira, dividindo-a com Stirling Moss. No final desta temporada, Brooks conseguiu 11 pontos e a 5ª posição no campeonato. No ano seguinte, continuou na Vanhal, com Moss como companheiro de equipe, e na primeira corrida em que participou, largou da pole position, mas não concluiu a prova. Em Spa-Francorchamps, o seu circuito favorito, conseguiu ganhar sua primeira prova, agora sem a ajuda de Moss, que tinha quebrado o motor na primeira volta da corrida. Nova vitória em Nürburgring, na prova que foi marcada pelo acidente fatal de Peter Collins, e finalmente uma 3ª vitória em Monza, que o colocava na rota pelo título mundial. Mas ele acabou não pontuando em Marrocos, devido a problemas de motor, enquanto que Moss e Hutton foram o primeiro e segundo respectivamente. No final da temporada,
Brooks ficou na terceira colocação com 24 pontos. Em 1959, Tony Vandervelde, o dono da Van Hal, tinha decidido retirar-se da competição e Brooks foi para a Ferrari substituir Mike Hurton. Na altura, o líder da equipe era o francês Jean Berrin, mas uma discussão com o Rômulo Tavoni após o GP da França, em que acabou em agressão, fez com que Brooks fosse elevado a líder da equipe. Nessa altura, Brooks tinha sido segundo em Mônaco e vencido em Reims. Com isso, depois de uma participação especial com a Van Hal em Étui, voltou à Ferrari em Avros, Berlim, para o GP da Alemanha, onde liderou a equipe para uma tripleta com o do cavalinho, com os americanos Dan Gurney e Phil Hill ao seu lado. Nessa corrida, Brooks conseguiu tudo: pole, vitória e volta mais rápida da corrida. No final do ano, conseguiu mais um pódio em Sebring, depois de no início da corrida ter sido vítima de um toque por parte do seu companheiro de equipe, o alemão Wolfgang von Trips. Esse incidente talvez tenha lhe custado o título, pois Jack Brabham, o então líder da prova, ficara sem gasolina nos metros finais e caso tivesse vencido, o título acabaria sendo seu. No entanto, tinha conquistado o vice-campeonato com 24 pontos no total. Nessa altura, a sua motivação para o automobilismo tinha se desvanecido um pouco. Já pensava na vida para além dela e tinha comprado uma garagem em Heybridge, no Surrey, e decidiu abandonar a Ferrari para aceitar um lugar na BRP, a equipe montada pelo pai de Sterling Moss, que corria nesse ano com o Cooper. Por lá, ele conseguiu 7 pontos e o 11º lugar na classificação geral, antes de correr pela BRM em 1961. Um terceiro lugar em Watkins Glen e uma melhor volta em Étui foram os melhores resultados do ano para Brooks, antes de se retirar definitivamente da competição. Ele ainda nem havia completado 29 anos. Ironicamente, caso tivesse na BRM por mais um ano, provavelmente teria uma chance real de chegar ao título, já que em 1962 Graham Hill se tornara campeão mundial. Eventualmente, uma das razões pela qual se desinteressou pelas corridas foi a sua atitude perante a competição e os perigos inerentes a ela. Brooks diz que a sua atitude perante as corridas mudou após os acidentes em Silverstone em 1956 e em Le Mans no ano seguinte. Em ambos os casos, ele sabia que havia algo de errado no carro e tentou compensar isso, correndo riscos desnecessários. Ele decidiu, então, que nunca mais iria lutar pelo controle do carro. Se soubesse que havia algo de errado, teria de viver com isso. Abre aspas. Sempre achei moralmente errado tomar riscos desnecessários, porque a vida é um presente de Deus. Eu sei que muitos não irão concordar, mas era o meu ponto de vista. Tinha um dever moral de tomar conta da minha vida, da minha segurança. Ele então foi se dedicar à sua garagem e passou a aparecer em eventos históricos como Goodwood, guiando muitas vezes o Aston Martin de Endurance. Sterling Moss, seu companheiro na Van Hal, sempre o colocou como um grande na história. Ele disse que caso montasse uma equipe e pudesse escolher 2 pilotos ao longo da história, esses seriam Jim Clark e Tony Brooks. Abre aspas para Sterling Moss. A minha escolha por Tony poderia ser uma surpresa para muitos, porque ele era o melhor piloto desconhecido da história. E digo desconhecido porque é um homem tão modesto que nunca se pôs em bicos de pé para saborear o êxito. Mas como piloto, ele é o melhor. E essa foi a história de Tony Brooks.